Bem, paramos aonde? Paramos no versículo 14a, mas aí podemos retomar o próprio versículo 14, né? Do capítulo 2. Pedro, então, de pé, junto com os 11, levantou a voz e assim lhes falou: Homens da Judéia e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais. Assim julgavam os que eram da oposição e não aceitavam uma intervenção de Deus. Mas está vendo também a ambiguidade do carisma das línguas? Pois esta é apenas a 3ª hora do dia. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. E vem uma longa citação do profeta Joel, bem de acordo com o acontecimento do Pentecostes. Lucas sabia que esta profecia tinha sido usada numa espécie de busca de antologia de textos feita pelos primeiros cristãos nos livros do Antigo Testamento e a coloca aqui na sua completude. O versículo 17. Sucederá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus o Nazareno foi por Deus aprovado diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus operou por meio dele entre vós, como bem o sabeis. Este homem, entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pela mão dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. De fato. E aqui vem já um sinal de que Lucas respeitava os inícios da cristologia. Não há nenhum nexo entre a crucifixão e a ressurreição. Uma espécie de incidente houve, de acordo com esse texto aqui, na vida de Jesus. O mataram, mas Deus logo remediou a questão, ressuscitando Jesus. Onde está a teologia da cruz? Onde está a soteriologia do crucificado? Onde está Paulo, que afirma que o Cristo crucificado é loucura para os judeus e idiotice para os pagãos? Para nós, porém, é ciência de Deus, é desígnio de Deus, é desígnio salvífico de Deus. Não se encontra aqui, porque isto foi conquista que se fez mais tarde. E nem é de Lucas essa soteriologia, é mais paulina do que ele. Lucas não fala. Interessante, ele podia jogar aqui também um pouquinho da teologia dele, mas ele
também não faz nexos profundos entre a teologia, inclusive, entre a crucifixão e a ressurreição. Ele poderia, inclusive, usar as duas grandes ferramentas que ele muito usa no próprio Evangelho, espaço e tempo, né? E ele não faz unindo uma coisa a outra. Mas quando o senhor falou que muito provavelmente essa ideia não é propriamente de Lucas, o senhor diz que crer ser mais de Paulo, o senhor quer dizer que Lucas bebeu? Não. Paulo teria uma teologia da cruz, uma cristologia da cruz, e que se pode ler bem nas suas cartas, sobretudo a primeira aos Coríntios, e Romanos também. Romanos, sobretudo, capítulo 3. Deus o expôs como propiciatório em seu sangue para a nossa redenção. Veja, nada disto está aqui. Isto aqui não é, em primeiro lugar, lucano. Lucas não segue Paulo. Em segundo lugar, isto também parece não ser petrino. Aparece fato na primeira epístola atribuída a Pedro. Mas, atenção, este escrito é um pseudo-epigráfico, isto é uma carta posterior atribuída postumamente a Pedro. Não é da lavra da mão dele, como acontecia muito no passado. Vós não fostes resgatados por ouro e prata perecíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, imaculado. O padre, o senhor também disse que vê muito aqui olhos da cristologia, né? Cristologia, aquela ciência da teologia. Vendo que uma cristologia ainda nascente. Ainda nascente. Né? Ainda não totalmente evoluída. Sim. Não se fala, por exemplo, que ele morreu para a remissão dos pecados. Simplesmente o mataram, mas Deus o ressuscitou. Uhum. É diferente, não é? Sim, claro, sem dúvidas. E espero que o telespectador esteja entendendo. Uhum. O versículo 25, de fato, é a respeito dele que diz Davi: eu via sem cessar o Senhor diante de mim. Ele está à minha direita para que eu não vacile. Por isso, alegra-se o meu coração e minha língua exulta. Até minha carne repousará na esperança, porque não abandonarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de júbilo na tua presença. Bom, depois de Joel, uma outra citação do Antigo Testamento. Desta vez, Davi. É o Salmo 16, pela tradição, atribuído a ele. Agora, padre, um versículo... O que significa isso? Um minutinho. O que significa isso? Que os cristãos, eu já falei, mas repito, os primeiros discípulos de Jesus tinham um afã de explicar o que aconteceu com Jesus. Afinal de contas, crer que o Salvador da humanidade, que é aquele que abriu a única janela que nos dá para Deus, tenha sido um homem relativamente pobre, um homem humilde, um homem contestado, um homem desprezado, um homem caluniado, um homem processado, crucificado e morto de maneira cruel e vergonhosa numa cruz nu. Salvador da humanidade, mas isto, nós estamos acostumados com isto, porque temos 2000 anos de história por detrás de nós. Mas quem viveu os acontecimentos naquele momento? Isso tudo era um empecilho, um obstáculo
para que o cristianismo se expandisse. Era preciso, então, buscar imediatamente na Sagrada Escritura uma série de textos, uma espécie de antologia, dizia eu, que de alguma maneira introduzisse ou facilitasse a compreensão de Jesus, Messias e Salvador, não só dos judeus, mas de toda a humanidade, do modo como viveu e, sobretudo, do modo como morreu. Isto é, usando as palavras de Lutero, aqui bem apropriadas. Deus aparece a nós sob contrária espécie. Deus se apresenta no seu contrário. O onipotente na completa impotência da cruz. E assim, ele leva ao nada, leva ao descabimento o orgulho humano, a vaidade humana, a ciência humana, que quer se construir sem Deus, já que o mundo não foi capaz de encontrar a Deus pela ciência, Deus salva o mundo pela loucura, pelo seu contrário, pela cruz. Nós temos nosso programa chegou ao fim, né? Esgotado mais uma vez e desejamos que todos tenham tido ou estejam fazendo um bom estudo com estas palavras e voltaremos no domingo que vem, se Deus quiser. A você e a sua família, bom domingo e boa semana.